Olá, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do canal Matemática Aplicada, Métodos Computacionais. A videoaula de hoje tem por objetivo corrigir algumas questões de uma prova de 9º ano de Geometria. Bom, na primeira questão está assim: utilizando as relações métricas no triângulo e retângulo, determine os valores desconhecidos, ou seja, os valores de A, M, N e H. Notem que aqui nós temos um triângulo retângulo, e aí eu vou nomear os vértices para facilitar nossa identificação. Tenho aqui os vértices A, B e C. Aqui eu tenho uma altura traçada a partir do ângulo de 90 graus, C a altura, que também é um ângulo de 90 graus. Então, nessas condições, esse triângulo retângulo com essa altura satisfaz exatamente a essas propriedades que nós temos aqui no canto. Claro que essas propriedades elas são só um parâmetro, você não precisa utilizar todas. Por exemplo, a primeira, para encontrar o valor de A, a primeira relação que a gente pode utilizar é o Teorema de Pitágoras. Temos um triângulo retângulo, ABC, retângulo em A. Conhecemos dois catetos e queremos a hipotenusa. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ah, professor, e como que eu vou saber quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui no vértice A. Então, a hipotenusa é o que está de frente para ele. Então, esse segmento de medida A é o que nós chamamos de hipotenusa. Esse caminho aqui. Desenvolvendo essa expressão, temos o seguinte: A ao quadrado, 4 elevado a 2, ou 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que é 16, e aqui 3 vezes 3, 9. 16 mais 9 dá 25, então temos que A é igual a raiz quadrada de 25, porque a operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Notem que aqui nós não utilizamos aquele mais ou menos que a gente costuma fazer em álgebra. Isso porque aqui a gente está trabalhando com o segmento. E o segmento ele não pode ser negativo, apenas positivo. Por isso, não usamos o mais ou menos, apenas o sinal de mais. Bom, agora que nós já sabemos quem é o A, nós podemos determinar, por exemplo, o M. Observe aqui essa primeira relação, ou melhor, a segunda relação, essa aqui, que diz que C ao quadrado é igual a A vezes N. Ou seja, se eu multiplicar esse segmento por esse, tem que dar esse aqui ao quadrado. Multiplicando esses dois aqui, o A e o M tem que dar 4 ao quadrado. Então, A vezes M igual a 4 ao quadrado. Ora, mas quem é o A? O A a gente já achou que é 5. 5 vezes M igual a 16, que é 4 ao quadrado. 5 está multiplicando M, então vamos dividir por 5 do outro lado. Então fica 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 dá 3,2. Então já encontramos a medida do M. Esse M aqui, esse pedacinho é 3,2. Mas notem que esse pedaço aqui que eu estou traçando em vermelho, mais esse pedaço que eu vou traçar em verde, a soma desses dois pedaços dá o A. Então, esse pedacinho M é de tal modo que a soma desses dois, o M mais o N, tem que dar A. Ora, o M eu já sei que é 3,2. O N eu quero descobrir. E o A eu já descobri que é 5. Então, quem vai ser o M? Vai ser 5 menos 3,2. Logo, N é igual a 1,8. Eu poderia ter encontrado o N de outra forma. Como de outra forma? Eu poderia multiplicar A vezes N, isso é igual a 3 ao quadrado. Vou fazer aqui em cima só para destacá-lo. A vezes N igual a 3 ao quadrado. O A eu já sei que é 5, então 5 vezes N igual a 9. Passa dividindo, 9 dividido para 5 igual a 1,8, que é exatamente o que a gente encontrou aqui. Então, existe mais de um caminho. E, por fim, falta determinar o H. Observe que nós temos aqui na expressão duas relações em que aparece o H. Essa relação
e essa outra relação aqui. Essas duas aparecem no H. Então eu posso usar qualquer uma das duas. Eu vou utilizar essa relação aqui. A vezes H igual a B vezes C. A vezes H igual a B vezes C. O A é esse segmento aqui que eu sei que é 5. O H é que eu quero encontrar. O B é um dos catetos e o C é o outro cateto. Então vai ser 3 vezes 4. Isso aqui seria o nosso B da figura e esse aqui seria o nosso C. Então vai ser 3 vezes 4. Então quem vai ser o H? 12. 5 está multiplicando, passa para o outro lado na operação inversa, que é dividindo. 12 dividido por 5 dá 2,4. Com isso nós determinamos todas as medidas desconhecidas desse triângulo. Questão número 2. Utilizando as razões trigonométricas, determine a medida x em cada triângulo retângulo abaixo. Primeira coisa que a gente tem que observar é que as razões trigonométricas são dadas pela seguinte forma. O seno de um ângulo qualquer, vou chamar aqui ângulo A, seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse primeiro triângulo, nós temos aqui um ângulo de 30 graus. O nosso referencial é esse ângulo que está em roxo, em lilás. Então, observe que se o ângulo está aqui, ó, as informações que eu tenho são referentes ao cateto oposto e à hipotenusa. Qual desses três tem como referência o cateto oposto e a hipotenusa? O seno, o cosseno e a tangente. O cosseno. O cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então, nós vamos escrever seno de 30, e aí a abreviação de seno é 100, ó, seno de 30, igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos olhar na tabela quanto é o seno de 30. Ó. Seno de 30 é isso aqui, ó, 0,5. Então, no lugar de seno de 30, eu coloco 0,5. O cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo. Então, se o ângulo está aqui, ó, o ângulo está apontando para cá. Ó. Então, x é o nosso cateto oposto. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui, então a hipotenusa é o 47. E aí, para facilitar o cálculo, você pode completar com 1 e multiplicar cruzado. 1 vezes x é x, e aí você vai fazer 47 vezes 0,5. Efetuando essa multiplicação, isso vai dar 23,5. Essa é a medida x. Como o 47 está em metros, essa medida também é em metros. Então, a resposta é x igual a 23,5 metros. Utilizando o mesmo raciocínio, na questão B, temos o ângulo de 25, esse ângulo aqui. Temos aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. O que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente é a tangente. Então, aqui nós vamos utilizar a tangente de 25 graus e escrevemos a fórmula cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos procurar na tabela o valor de tangente de 25. Tangente 15,25. Então, é esse valor aqui. Esse valor deve ser substituído no lugar de tangente de 25. Então, aqui vai entrar 0,47. O cateto oposto ao ângulo é o x, porque é o que está de frente para o ângulo. O cateto adjacente é o que está ao lado do ângulo. Então, no lugar do cateto adjacente, eu coloco 10. Completo com 1 aqui embaixo e faço a multiplicação cruzada. 1 vezes x é x. 10 vezes 0,47, 4,7. Pronto, determinamos o valor de x. Questão número 3. De um barco no mar, um farol é avistado sob um ângulo de 15 graus. Sabendo-se que o farol possui 30 metros de altura, calcule a distância do barco ao farol. Então, aqui tem uma imagem ilustrativa, né? Está ilustrando bem a situação. Tem um farol com 30 metros de altura, tem um navio, um barco, e desse barco se avista o farol sobre esse ângulo de 15 graus. E aí a gente precisa determinar a distância do barco ao farol, que a gente chamou aqui de x.
Bom, observe que o nosso ângulo ele está aqui. Então, esse é o nosso ângulo de referência. Então, nós vamos utilizar aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, a gente já viu que isso é a tangente. Tangente de quanto? Tangente de 15 graus, que é o ângulo que ali aparece. Então, vamos para a nossa tabela aqui embaixo e vamos procurar o valor da tangente de 15 graus. É esse aqui, ó, tangente de 15 graus. 0,27, então vai entrar no lugar de tangente de 15. E o cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo, no caso 30. E o cateto adjacente é o X, que é o cateto que está próximo ao ângulo. Completando com 1 e fazendo a multiplicação cruzada, temos 0,27x igual a 30 vezes 1, que é 30. 0,27 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 30 dividido por 0,27. Fazendo essa divisão, isso vai dar aproximadamente 111 metros. Tem uns números decimais aqui, mas a gente vai arredondar para o número inteiro. Pode deixar 111 metros ou 111,1 metros, pode ser assim também. Valor aproximado, por isso a gente coloca esse tio em cima do sinal de igual. Então essa é a distância aproximada do barco ao farol, com uma distância de aproximadamente 111 metros. Questão 4. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual é a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Bom, quando se fala em altura, quer saber essa distância aqui. Essa distância até o solo. Então, para saber a altura, a gente traça aqui uma reta perpendicular ao solo, isto é, formando um ângulo de 90 graus. Essa altura, quero saber, eu chamo de x. Ele diz que percorreu em linha reta 8.000 metros. Então, essa distância aqui que ele percorreu é de 8.000 metros. E aí o nosso ângulo de referência é esse ângulo de 40 graus. Temos então o cateto oposto e a hipotenusa. Ora, o cateto oposto e a hipotenusa é o seno, a relação do seno. Então, seno de 40 graus é o que a gente vai usar. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. E aí a gente olha na tabela o seno de 40 graus. Seno de 40 graus é esse valor aqui, 0,64, seno 40 graus. Então, substituindo por 0,64 o seno de 40, o cateto oposto vamos substituir por x, que é o cateto que está de frente para o ângulo de 40 graus, e a hipotenusa, 8.000, que é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Completa com 1 no denominador e multiplica cruzado. Então, temos x vezes 1 dá x, e agora multiplicamos 8.000 por 0,64, e dá 5.120. Isso quer dizer que a altitude do avião aqui, a altura dele, a distância dele ao solo, é de 5.120 metros. Para finalizar, temos aqui a questão 5, que pede para calcular a largura do rio, indicado na figura abaixo. Então, observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo para auxiliar a medida da largura do rio. A largura do rio chamamos aqui de x, tem essa distância desse ponto, chamado de ponto A, até o ponto B, uma distância de 50 metros, e temos aqui um ângulo de 60 graus. Então, o nosso referencial é esse ângulo de 60 graus, e aí o x é o cateto oposto, e o 50 é o cateto adjacente, porque está ao lado dele, oposto de frente, adjacente ao lado. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então, nós vamos utilizar aqui a tangente de 60 graus. Então, vamos olhar na nossa tabela o valor da tangente de 60 graus. Está aqui a tangente de 60 graus. Então, 1,73 é o valor. Esse valor aqui. Então, 1,73 entra no lugar da tangente de 60. O cateto oposto é o x. O cateto adjacente é o 50, que é o que está ao lado.
multiplicamos cruzado, 1 vezes x dá x, e 50 vezes 1,73, que dá 86,5. Isso quer dizer, então, que a largura desse rio é de 86,5 metros. Então, com isso, nós finalizamos a nossa lista de exercícios, que, na verdade, foi uma avaliação aplicada para o ano. Grande abraço para todos e até a próxima.